Então vamos lá. Acho que todo mundo que tá aqui me segue, né? Quem não me segue, por favor, não deixem de me seguir. Isso aí, Sara, caderninho, tá? Hoje eu vou ajudar vocês a entenderem em que estágio do processo de liderança estão os cães de vocês. Quando a gente fala de liderança, a gente sempre fala de um processo entre vínculo para se estabelecer a liderança, tá? Os pilares, vínculo e liderança. Porém, existem estágios onde esse cão está, né? Nem sempre ele é liderado e nem sempre ele se comporta como líder. Então, na live de hoje, acompanhando o que nós já conversamos nas outras lives, quem não acompanhou, quem é a primeira vez aqui, também fala aqui pra mim, primeira vez na live, eu deixo a live salva assim. Aqui no meu IGTV tem as outras duas últimas, porque eu voltei nesse processo. Essa aula vai ajudar muita gente, tá bom? Depois vocês olham lá as outras que já estão salvas. Isso aí, ó, o Joseph já deixou marcado aqui o meu canal no YouTube, Adria Uau, tá bom? Depois vocês dão uma passada lá. Quem não me segue aqui, passa a me seguir, se inscrevem lá no canal, que eu tenho certeza que o material de lá vai ajudar muita gente, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar a falar, tá? Quem tá acostumado a me acompanhar pelo YouTube já deve estar exausto de me ouvir a falar uma informação, uma afirmação que eu faço sempre. Cães são animais sociais de matilha, tá bom, gente? Então, assim, não importa que eles não vivam com uma matilha de cães e que eles estejam vivendo com uma família humana, tá bom? Então, não importa. O que importa é que quando nós transitamos esse animal de uma realidade canina, e nesse ponto a gente fala de instinto, o que a válvula motriz, aquilo que gera todo o comportamento do cão, é sempre o instinto, tá bom, gente? Então, quando a gente pega um cão e traz ele para dentro da nossa realidade humana, a gente tem que entender a relação instintiva do cão para que a gente faça essa passagem de uma forma que a gente não gere distúrbios na vida do cão. Por quê? Porque quando a gente oferece para ele uma realidade humana, como cão, ele não vai conseguir resolver. E daí começam a vir os distúrbios. Por isso a importância do que eu tento transmitir para vocês aqui numa tentativa de ajudar vocês a minimizarem essa questão de distúrbios. Quase todos os distúrbios que nós vemos tratam-se desse processo, da transição de um cão que carrega uma realidade instintiva canina para dentro de uma realidade humana. É nesse processo, obviamente, que acontecem os distúrbios, tá bom? Então, assim, é importante vocês acompanharem as outras aulas até para vocês entenderem sobre comportamento instintivo que a gente discutiu lá. Mas, cansados de me ouvirem falar, e eu não vou cansar de repetir, cães são animais sociais de um contexto de matilha, gente. Então, assim, nem todo cão tá preparado para assumir a posição de líder, isso é óbvio, né? Nem todo cão, se estivesse numa matilha canina, ele seria o líder. Então, nem todo cão está assertivo para ocupar essa função. Porém, existe um processo instintivo. E vou falar uma outra coisa que eu também sou muito repetitiva. Quando a gente fala de cão, eu quero que vocês pensem numa esfera, como se fosse uma cebola, tá bom? Essa camada de fora aqui é o comportamento, é aquilo que vocês podem ver, é o resultado final de uma ação. O que gera esse resultado, né? É o que vai responder pra gente onde está o problema. Então, antes dessa camada comportamental, nós temos a camada de temperamento, tá certo? Então, gente, desculpa, eu tô com alergia, tá? Só uma coceira irritante aqui, toda vez que eu faço live parece que é isso. Então, assim, aqui dentro tem o temperamento. O que é o temperamento, gente? Temperamento tem a ver com carga genética, tem a ver com hereditariedade, com a raça a qual esse cão pertence. Então, tem a ver com pai, tem a ver com mãe, tem a ver com hereditariedade. Antes do temperamento, o motriz de tudo, o centro de tudo é o instinto canino. Tá certo, gente? Por quê? Porque o que vai determinar a natureza desse animal, independente da raça que ele pertence, independente da familiaridade dele, independente da carga genética dele, é o instinto canino. É o que diz pra ele, você é um cachorro, você não é um elefante, nem você é um gato, você é um cão. Então o instinto é a base de quase tudo. Quando o cão não sabe como se comportar mediante uma situação,
Ele gira uma chave que vai dar a resposta para ele de como se comportar mediante aquela situação. Então, principalmente, o instinto está muito relacionado a questões relacionadas à sobrevivência. Então, quando a gente fala de liderança, o líder correto é sempre aquele que vai garantir a sobrevivência do cão ou do grupo. É aquele que determina o melhor lugar de caça, o melhor lugar de descanso, é aquele que toma as decisões para o grupo e pelo grupo, tá certo? Então, acima de qualquer coisa, é aquele que transmite a confiança em relação à sobrevivência. O resto da matilha entrega a sobrevivência pro líder, tá certo? Então, todo o processo de liderança, para ser construído de forma assertiva, ele tem que ser construído através do vínculo, do respeito e da admiração. Diferente do que muita gente pensa e do que muita gente fala, cachorro não respeita aquele que grita, aquele que transmite insegurança. Quem tem razão não precisa gritar. E, na verdade, quando você é agressivo demais, você gera uma ação instintiva, que é quase um movimento de alavanca, fazendo com que esse cão retraia por insegurança. Se a válvula de todo comportamento instintivo é a sobrevivência, se você gera medo, você acabou de criar um movimento de alavanca, um movimento de ação contrária. Na verdade, ao invés de o cão se aproximar de você, ele põe o pé atrás. Então, todo o processo de liderança é construído em cima do vínculo. O que é vínculo, gente? Amizade, respeito, confiança. Só que diferente também do que muita gente pensa, confiança não tem nada a ver com liberdade em excesso. Tá certo? Vínculo não tem nada a ver com você dar carinho por um cão que não esteja se comportando de forma assertiva. Dentro de uma natureza instintiva, os cães não estão prontos nem adaptados para receberem algo sem fazer algo em troca. Tá certo? Então, na natureza, não existe esse processo de doação. Na verdade, quando a gente oferece liberdade demais, oferece carinho demais, oferece humanização, a gente está confundindo respeito com amor em excesso. E aí, na verdade, o que você acaba fazendo é recompensando atitudes negativas. Tá certo? Então, a base do processo de construção de liderança é basicamente essa que eu falei. Alguém tem alguma dúvida dentro desse aspecto que eu falei aqui? Tem um problema, meu cachorro é pastor e tão vinculado a mim que quando viajo ele deixa de comer. Mari falou uma coisa muito importante, tá? A gente vai discutir isso que você falou nos 4 estágios, quando eu vou entrar agora na segunda etapa da aula, falando sobre os 4 estágios em si. Quando uma construção, uma liderança é muito bem estabelecida, esse cara não troca o líder, tá certo? Então é muito comum o dono morrer, o cão morre. O dono vai viajar, o cão se recusa a comer. É muito comum a pessoa passar por alguma dificuldade, tentar doar esse cão e ele nunca mais aceita uma outra pessoa, tá certo? Então, assim, a construção de liderança, quando ela é bem estabelecida, o cão realmente cria um vínculo e uma lealdade cega ao seu líder. Esse é um dos sinais. Então, Mari, quando a gente for falar dos 4 estágios, você já sabe em que estágio o seu cão tá. Tá bom? Tem o lado positivo, mas tem o lado negativo, que é o que a Mari falou. Os cães realmente ficam sem norte quando o líder sai. Porque a liderança, gente, é exatamente o que eu falei. Ela estabelece o processo de sobrevivência. Ele é a base de tudo, ele é o norte, ele é a bússola, ele é o farol. O líder é aquele que determina toda a relação de segurança que o cão tem. Então, dependendo do temperamento do cão, isso gera nele também, quando depende muito, né? Porque tem cães que reagem muito bem ao processo de liderança na ausência do líder. Agora, tem cães que têm uma inclinação, até mesmo uma tendência de insegurança e de dependência, que quando esse líder sai, realmente o mundo dele desaba. Tá certo? Então isso é muito comum. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Léo, pelo excelente. Estão gostando? Muito obrigada para quem tá elogiando, Léo. Muito obrigada, Léo. Opa, entrei na tela aqui. Vocês estão gostando? Alguém tem alguma dúvida sobre a construção do processo de liderança? True forever, o meu cachorro não me obedece. True, vou te dar 2 conselhos, tá?
Eu tenho material gratuito no meu canal no YouTube. Entra lá no YouTube, Adriaual, que eu deixo disponível lá gratuitamente, tá bom? Se você precisar de uma ajuda particular, eu me deixo à disposição para fazer a consultoria do seu cão e da sua família, tá bom? Eu atendo virtualmente, consultas avulsas, consultoria mensal e consultoria vitalícia, tudo à distância por chamada de vídeo, tá bom? Se quiser me ajuda, pode contar comigo, me chama no direct, ou vai lá no Instagram, no YouTube, dá uma olhada no meu material, que tem aulas completíssimas, desde o vídeo 01, você vai lá, maratona, que você vai aprender o suficiente para educar o seu cão. A Renata falando, aqui o meu mais velho não admite meu marido chegar perto de mim. Ele ataca, também é predominante aos outros cães. Tá certo, mas aí, Rê, a gente entra num outro processo, tá? Quando a liderança tá muito bem estabelecida, uma das regras claras do processo de... Eu vou ajudar vocês a pensar e a entender o que significa liderança para um cão, tá bom? Regras claras da liderança. Agora a gente não é mais gente, a gente é cachorro, tá certo? Se eu sou um cachorro e eu vivo em matilha, só quem tem a liberdade de tomar a iniciativa de um ataque é o líder, tá bom? Então, assim, se eu não sou líder, eu jamais posso tomar a iniciativa de atacar ninguém. Tá certo? A não ser que eu seja um cão de trabalho e que eu entenda a ameaça a qual o meu líder realmente precise de mim. Se não existe uma ameaça, eu não tenho autorização para iniciar nada. É muito comum quando a gente vê cães em pátio, em quintal, existe um líder, os outros vão no portão latir e o líder bate neles. Por quê? Porque dentro de um processo de liderança, quem toma a iniciativa de decidir o que é ameaça ou não é o líder. Então, se você fosse a líder dele, ele não tomaria a iniciativa de morder ninguém na sua presença. Tá certo? A dominância e a posse não tem nada a ver necessariamente com o processo de liderança bem estabelecido, tá certo, Rê? Então tem que trabalhar a liderança do seu cão aí, porque isso já é um sinal de que ele não é liderado por você, e é um sinal óbvio, tá bom? Pra vocês terem uma noção, gente, eu tenho Rottweiler aqui, certo? E não é um só, tem vários. Se vocês entrarem na minha casa comigo, não importa quem vocês sejam, os meus cães vão aceitar vocês tranquilamente, sem mostrar nenhum sinal de irritação, sem mostrar nenhum sinal de estresse. A base, o parâmetro deles para reação sou eu. Se eu estiver tranquila, se eu estiver calma na presença de vocês, automaticamente eu passo para eles a mensagem que tá tudo bem. A decisão é minha. Se eu me altero, automaticamente eles já vão ficar em alerta, porque eles vão entender que tem alguma coisa. Se eu tomo uma iniciativa de te atacar, mesmo que seja com a minha voz, aí já pode dar merda, com perdão na palavra, porque eles já podem entender que eu estou precisando de ajuda. Então, o poder de decisão é meu. Se você entrar na minha casa sem mim, esses dias me perguntaram, naquela pergunta que eu liberei no Stories, se os meus cães são agressivos. Ter potencial agressivo, saber usar na hora certa, não significa ser agressivo, tá certo? Um cão de função de trabalho, um cão que carrega a função de guarda, espera-se dele o equilíbrio para entender o que é uma ameaça e o que não é uma ameaça. Quando o cão não entende isso, aí a gente começa a falar de distúrbio de agressividade, tá certo? Mas ninguém aqui ataca sem a minha autorização. Nem que a minha autorização seja a minha mensagem corporal. A minha mensagem corporal vai determinar uma autorização para os cães ou não. Eu não preciso nem falar. Se eu ficar nervosa, se o meu batimento cardíaco já aumentar, os meus cães já vão entender que existe ali alguma ameaça, tá certo? Mas daí, a tomar a iniciativa, eu posso até brincar com o meu marido de dar tapa nele. Eles não vão entender isso como uma ameaça, porque eles percebem que é uma brincadeira, eles também entendem isso. E mesmo assim, eles não vão tomar essa iniciativa. Então, Rê, tem que trabalhar a liderança dos seus cães. A Rafa, minha Hot parece que tem um líder e aí mesmo tem, e ao mesmo tempo ela só quer ele e só obedece ele, vive atrás dele onde vai. Porém, quando ela não quer algo, nem meu pai consegue fazer ela mudar de ideia. A teimosia dos Hots. Mas a gente vai conversar sobre isso, Rafa. JC Adestramento, muita gente me procura reclamando que o cão tá mandando na casa, é o que mais acontece. Tem como equilibrar o cão nesse processo? Muito, tem sim, Verônica, tem sim. Como faz para ser líder? Vamos chegar lá, tá? Gabi, isso de colocar a mão na comida do cão para mostrar que é o líder funciona? Só isso não, Gabi. Existe toda uma construção e todo um processo.
Eu tenho no meu canal no YouTube um vídeo que fala seja o líder da matilha, dá uma olhada lá, tá bom? Só isso não. Não adianta a gente usar um truque, tirar uma carta da manga. É a construção de um processo, vocês entenderam? Existem várias mensagens que a gente passa pro cão e vocês acham que estão falando uma coisa e na verdade dentro da linguagem instintiva aquilo significa outra. Eu tenho um vídeo que eu falo exaustivamente sobre isso. Subir no sofá. Quem aí permite que o cão sobe no sofá? Quem aí permite que o cão durma na cama dos donos? Para vocês isso pode ser só uma relação de carinho e de conforto. Para o cão isso passa uma outra mensagem que eu vou explicar agora quando eu falar dos 4 estágios. Scott Mirella, como estabeleço um vínculo de respeito com meu cão sem gritos? Qual seria a entonação da voz ideal para esse cão entender o não? Então, a linguagem corporal ela é mais importante, Mirella, e você tá certa, do que o grito, tá certo? Vocês têm milhares de coisas para fazer e os cães não têm basicamente nada a não ser focar em vocês. Então eles conhecem o comportamento de vocês, o emocional de vocês, mais do que vocês são capazes de imaginar, tá certo? O cão não entende português, ele entende entonação. A linguagem corporal é muito importante para a construção do não, tá bom? Eu tenho até um vídeo lá no canal, Mirella, que fala treino de condicionamento do não. Importante para você ver, porque eu falo, acho que 15 minutos só sobre isso. A entonação é importante, é a seriedade do seu tom de voz, o olhar nos olhos do cão e o toque na região do dorso, que é uma região do cão preparada para a questão da bronca em si, tá certo? É uma região usada pela mãe para negativar o filhote. Então a gente já tá falando uma linguagem instintiva que ele vai entender. Não adianta gritar. Olhou no olho, segurou aqui, tocou, falou não de forma diferente do que você está acostumado a usar, ele já vai entender que existe uma diferença, tá bom? Boa noite a todo mundo que tá entrando. Ah, sim, foi a Rafa que perguntou sobre os meus cães terem... Pois não tenho dúvidas que minha Hot tem distúrbio de agressividade. Vamos trabalhar isso, Rafa. Me chama no direct. Opa, opa, opa. Às vezes eu dou umas batidas aqui. Isso que ele faz, avança em outros cães no portão, a mim ele não chega a atacar, mas qualquer outra pessoa que chega perto de mim é mordido. Ele não é liderado por você, tá bom? Olha lá, ele dormia no sofá após a mudança. Eu fiz uma pergunta pra vocês, deixa eu ver se vocês estão respondendo. Meus pets são quase humanos. Isso geralmente dá distúrbio de comportamento, dormem na cama, sobem no sofá, são os donos da casa. Se eu encaro, ele rosna assim. Por quê? Olha o que a Renata falou. A gente tá falando de linguagem instintiva, tá certo? Quando uma briga começa, isso a gente falando de grupo, de matilha, quando vai começar uma briga, o primeiro sinal corporal dessa briga, já que eles não falam pra se ofender e pra se xingar, e ó, vem pra dentro, cai dentro, é o olhar no olho, tá certo? Então assim, quando você olha um cão nos olhos e ele desvia o olhar desconcertado, é porque ele entende por que ela tá me chamando pra briga, o que eu fiz, entendeu? Se ele te enfrenta, é porque ele já está entendendo que você tá confrontando ele. E se ele tem o processo de liderança na cabeça dele, tipo, eu sou o líder desse negócio aqui, e você tá confrontando ele, chamando ele pra briga, ele vai falar, o que é? Tá louca? Tá a fim de morrer hoje? E se ele tem um potencial agressivo, ele é um cão dominante, ele vai te encarar, ele vai entender que aquilo é uma afronta, tipo, enlouqueceu, tá louca. Entendeu? Então vai rosnar pra você, tá certo? Dá pra construir a liderança com um cão de 4 anos? Depende do que ele passou. Tá certo? É aquilo que eu falei. Quando um cão tem um processo de liderança muito bem construído e o temperamento dele tem uma inclinação para ser um cão muito dependente, dificilmente ele troca de líder. Tá certo? Tá lascada. Dá tempo de contratar minha consultoria, Rê. Me chama no direct. Eu tenho consulta avulsa e consultoria também para quem estiver interessado, tá bom? A consultoria, ela dura mais tempo. A consulta avulsa a gente senta e conversa 1h30, 2 horas mais ou menos. Tá bom? Eu perguntei e vocês não me responderam. Quem daqui deixa o cão dormir na cama? No sofá? Alguém? Alguém? Ninguém. Poxa, vocês estão calados demais. Uma aula com 36 alunos só, mais uma sala silenciosa, né? Fafá.
eu deixo. Scott Mirella, eu deixo. Então, é o primeiro estágio do processo de liderança que eu quero falar, tá? Tá relacionado a esse hábito, não deixo. Fulano, Fred e Vilma dormem na cama. Eu, sofá e cama. Por aqui não, eu... Bom, maioria deixa. Eu não. Carol é aluna da minha assessoria, por isso que ela não deixa. A Panjinha, de jeito nenhum. Eu, às vezes, dorme no quarto, mas não gosta. Por aqui, desde cedo, cada um na sua cama. Eu deixo os dois, meu bebê York não deixo. Na minha cama já dormiu, mas paramos quando ele começou a abusar. Eu durmo com 6. Amazing. Malibu, às vezes, sobe na cama assim. Tá com 9 meses. Sua hot, né? Eu acho que eu vi lá no grupo que me adicionaram do Facebook. O grupo da Nadine, que inclusive dona Nadine não tá por aqui. Eu mandei o convite pra ela, mas a Nadine nunca aparece. Eu não deixo, mas meu marido deseduca e deixa. Então, gente, vamos falar o que isso significa pra eu não perder. É só uma hora. Eu deixaria. Tá errado, Dri? Tá errado. Vocês podem até deixar, desde que já tenha um processo de liderança bem estabelecido, tá certo? Pra vocês, dormir na cama, dormir no sofá é uma questão de carinho, de estar perto e tal. Então vamos falar do primeiro estágio de liderança, tá certo, gente? Que é quando o cão acha que é o sublíder. O que é sublíder? Se eu sou um cachorro e eu tô num grupo, numa matilha, e eu sou a líder, eu não vou assumir essa liderança sozinha, sem apoio. Porque vão ter momentos que eu vou precisar descansar, vão ter momentos que eu vou precisar ficar de costas pra me alimentar, vão ter momentos que eu não vou estar 100% alerta. Neste momento, eu preciso de alguém pra guardar minha retaguarda. Na verdade, o líder, ele tem um braço direito e um braço esquerdo, dependendo do tamanho da matilha. Quem que o líder escolheria mais sabiamente para ser o segurança VIP dele? Os mais fracos do grupo ou os mais fortes do grupo? Obviamente que você não vai entregar a sua segurança para um membro fraco. Você sempre vai escolher alguém forte, capaz, corajoso, bom de briga para guardar a sua retaguarda, tá certo? E em que momentos esses caras estão muito próximos ao líder? No momento... Ah, Nadine chegou. Boa noite, Nadine. Até que enfim. Em que momentos que esses caras protegem o líder? Como eu já falei, no momento de alimentação, no momento de descanso. Então, o líder sempre vai estar muito acompanhado e esses caras vão estar sempre muito próximos ao líder, tá certo? Qual que é o melhor lugar? A gente já vai chegar na cama e no sofá, vocês vão entender. Qual que é o melhor lugar do território onde esse grupo ocupa? O melhor lugar de descanso sempre vai ser o do líder. E o melhor lugar de descanso compreende-se aquela região do território, a gente pensa num território, ele separa uma região que está estrategicamente mais bem posicionada dentro desse território, que permita a visão do território de forma total, e uma região que ele possa reagir a um ataque se for preciso, tá certo? Então, geralmente, quando a gente fala de quintal, os cães sempre vão escolher uma área dentro do quintal que ele tem a visão do portão, por exemplo. Dificilmente, se o seu quintal for em L, ele vai dormir lá no fundo. Se ele tiver um temperamento de cão de trabalho, ele sempre vai procurar uma região que ele tenha visão do território, visão das entradas da casa, tá certo? Então, o melhor lugar do território de descanso é sempre o lugar do líder. E quem fica perto do líder? São aqueles seguranças VIPs dele. Esses têm permissão para dormir no melhor território, no melhor lugar do território. Vocês entenderam o que significa o sofá e a cama? O sofá de vocês está alto, geralmente está num lugar estratégico da casa de vocês, porque está na sala, perto das portas. Ali o cão controla quem entra, quem sai. Vocês entenderam? Então, assim, se numa eventual possibilidade ele não se considera o líder, porque ele está dormindo no melhor território, na melhor possibilidade, gente, ele ocupa o lugar de segurança VIP do líder. Então, assim, se você tiver sorte, ele entende que é o seu segurança VIP. Se você já tiver com tudo lascado, ele entende que ele é o líder, tá certo? Por quê? Porque se você é a líder e ele é o segurança VIP, ele tá fazendo a sua proteção no melhor lugar do território. Você passou uma mensagem para ele de proximidade, de permissividade, que se ele não tem na cabeça dele a ideia de que ele é o líder de forma construída, ele tem na cabeça dele de que ele é o segurança do líder. E o que acontece numa matilha, gente, quando o líder enfraquece?
Quem é que toma a liderança desse território e desse grupo? São sempre os seguranças VIP do líder. Por quê? Porque supostamente são tão fortes quanto o líder, por isso foram escolhidos para fazer a segurança. E num momento de fraqueza, quando o líder já é um cara muito assertivo, e isso a gente vê em hereditariedade, gerações de cães que sempre foram líderes, ele automaticamente percebendo num único embate que se ele for realmente para o embate vai ser mortal, ele se afasta do grupo e vai embora para que ele não seja eliminado. Tem cães que vão lutar até a morte e geralmente esses cães são cães que são líder pela primeira vez. Que dentro de uma geração hereditária não existia um processo de construção de liderança antes, nos antecessores, nos ancestrais, tá certo? Porque eles aprendem até essa sabedoria, que não é bacana morrer, eu não vou permitir que o outro me mate. Ele se afasta, vai embora e quem é que toma a liderança? Um dos seguranças VIP, tá certo? Vocês entenderam até aqui? Então aqui eu já decifrei para vocês 2 estágios do processo de liderança. Quando o cara acha que é o líder, e aí a gente vai falar mais sobre isso, e principalmente a questão do sublíder, tá certo? O sublíder, ele ocupa o primeiro lugar na lista dos estágios do processo de liderança. Por quê? Porque é o mais comum, é o que a gente mais vê. Em cada mensagem que vocês acreditam, que vocês estão falando uma linguagem humana com o cão, e ele tá entendendo uma outra mensagem. Então vocês já entenderam o que significa dormir no sofá para um cão? Significa estar próximo ao líder no melhor lugar do território. Então se eu não sou o líder, eu sou segurança do líder, tá certo? E aí começam realmente a aparecer distúrbios. Como é que a gente vê isso, gente? Quando o cachorro acha que ele é o sublíder. No momento que você demonstra uma fraqueza, ou no momento que você, ele de repente te testa, principalmente cães em fase de crescimento. Parece que eles estão aceitando o controle de tudo, mas um dia você pede para ele descer do sofá e rosna para você. Nesse caso, são cães que já estão estabelecendo o processo de liderança sobre os donos, tá certo? Eles entendem que são os líderes e eles ficam tranquilos até o momento que você tenta subjugá-lo. Na mente dele, você tá tentando subjugá-lo quando você manda descer, quando você manda sair, tá certo? Vocês entenderam até aqui, gente? Estão gostando? Quem tá gostando, sobe um coraçãozinho aí, pra eu saber, porque eu falo rápido pra caramba, né? Saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão conseguindo acompanhar, se estão gostando. Gente, nem um coraçãozinho? O que tá acontecendo? 38 pessoas? Que live silenciosa. Josi, isso. Sara, isso aí. Márcio. Evelyn, como tirar o hábito de subir no sofá? Treino de condicionamento do não. Treino de condicionamento do não. É verdade, Verônica. Colocar a pata no pescoço ou no dorso, tá? Então, assim, geralmente como eles não vão te alcançar o dorso, porque numa questão de dinâmica corporal você tá de pé, é verdade sim, tem relação com a imposição de liderança. Vocês estão gostando então? Então eu vou continuar. Então, o estágio de sublíder vocês já entenderam, tá? É quando você dá permissividade demais pro cão, ele tá muito próximo a você e você não impôs limites da forma correta, ele tem uma tendência, principalmente se tá relacionado ao temperamento, a entender que ele é o teu segurança, o teu segurança VIP, tá certo? E nessa situação, quem perde, quando o cara perde a liderança, ele sempre vai perder para um desses caras. Então, no momento seu de fraqueza, ele vai automaticamente ocupar o seu lugar. Ou vai tentar ocupar o seu lugar. Então, são cães que eles podem até se comportar de forma assertiva, porém, em algum momento, eles tentam te testar e ocupar o seu posto, principalmente se eles percebem alguma fraqueza sua, tá? E a fraqueza a gente demonstra dando permissividade demais. Tá certo? Outro hábito muito comum, que pra você significa uma coisa e pro cão significa outra absolutamente, é dar a comida do cão antes da sua alimentação. O cão observar que ele come primeiro do que todo mundo na casa. Isso é uma linguagem clara que dentro de um processo de matilha, quem come primeiro é sempre o líder, tá certo? Então vocês acabam passando mensagens pro cão de que ele é o líder e não o liderado, tá certo? Quem quiser entender mais sobre esse assunto, eu tenho uma aula completíssima lá no meu canal no YouTube que fala, seja o líder da matilha, não é o cão, é como se cria. Eu tenho vídeos super completos e o treino de negativação, o treino de condicionamento do não também tá lá.
Ale, meu amor, até que enfim você apareceu numa live minha, me deu o ar da sua presença. Muito obrigada, querida. Uma honra ter você aqui, uma grande criadora de spits aqui com a gente hoje. Então, eu acho que ficou claro sobre a questão do estágio de quando o cão se considera o segurança, o sublíder, tá certo? Porque em algum momento da vida desse cão ele vai ocupar o lugar de líder, tá bom? Pra quem não sabe, o meu canal no YouTube é só ir lá na lupa, Adria Uau, vocês vão achar, se inscrevam lá, dão uma olhada no meu material que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente quem tá chegando agora por aqui. Eu falei do estágio mais comum, que é quando o cão se considera o sublíder, tem muito a ver com essa relação de proximidade que as pessoas têm hoje em dia com os cães. Essas mensagens que a gente acaba passando subliminarmente para o cão e ele entende, né, no tradutor dele como uma mensagem instintiva. E existe o processo de quando o cão realmente entende que ele é o líder. E aí é o que a Renata tinha falado um pouco mais no começo da live, tá certo? O cão, quando ele entende que ele é o líder, ele não aceita ser submetido a nenhum tipo de ordem. Basta você apontar o dedo pra ele, que se ele for um cão dominante, ele vai rosnar pra você. Se você olhar nos olhos dele, ele vai rosnar pra você. Se você tentar mexer... Alguns não necessariamente são obcecados por proteger comida, tá certo, gente? Então não confundam. Tem cães que são dominantes, entendem o processo de liderança, mas foram acostumados com o processo alimentar da ausência da escassez, então eles não vão proteger a comida, tá certo? Nem todo cachorro que é dominante e que protege a liderança e defende o posto de líder vai rosnar pros donos na presença da comida. Geralmente eles não aceitam ordem, geralmente eles se escondem dos donos e aí eles vão rosnar se estiverem na casa, dependendo do nível de temperamento, vai te enfrentar, vai tomar a decisão de atacar outras pessoas, de atacar outros cães, na sua presença principalmente, tá certo? Então isso prova que se ele toma a iniciativa, ele é o cão que lidera o grupo, ele entende que ele é o líder da matilha, tá certo? O terceiro, alguém pode me falar quanto tempo a gente tá de live? Porque pra mim não aparece. E eu esqueci de marcar. Alguém diz pra mim que horas são, se bem que meu relógio é diferente do relógio de todo mundo, viu? Deixa eu ver, 21h42. Gente, já 40 e poucos minutos de live. Então vamos falar do terceiro estágio, tá certo? O terceiro estágio é quando o cão... Ele se comporta como uma sem-vergonhice, gente. Ele finge que te obedece, mas ele só te obedece naquilo que é conveniente pra ele, tá certo? Se ele te ouve com comida, ele atende o nome. Se ele te ouve com a guia na mão pra passear, ele vem. Então, em momentos que ele ache importante pra eles... Obrigada, Ale, 21h42, obrigada. Eu tenho mais uns 10 minutos. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo live, gente... E ele ficou 2 horas na live. Por que a minha live derruba com 1 hora? Alguém sabe me explicar? Eu vi, o cara ficou 2 horas na live. Aí ele ainda falou, nossa, 2 horas o Instagram vai derrubar. Por que a minha live só dura 1 hora, gente? É a quantidade de seguidor que eu tenho que muda, será? Alguém sabe dizer? São 2 ou é 1? Porque se for 2, eu continuo. Tá certo? Então, o terceiro estágio é o estágio do interesseiro. Então, passamos pelo primeiro estágio, que é quando o cão se considera o sublíder. O segundo estágio, que é quando o cão realmente acredita que ele é o líder. O terceiro estágio é o cão interesseiro. Eu sei, Rê, mas aí pra salvar, eu acabo tendo que salvar 2, aí fica mais complicado, o pessoal acaba não assistindo. Quando a gente salva o conteúdo numa live só, fica mais fácil. E esses dias eu vi um rapaz fazendo 2 horas de live seguida, eu tava até acompanhando a aula dele e não caiu com 1 hora, não sei porquê. Posso tentar, mas eu acho que vai cair. Quando chegar perto, a gente observa. O terceiro estágio é o do cão interesseiro, tá bom, gente? É aquele cão que só te atende quando é interessante pra ele. Ele não necessariamente rosna, ele não necessariamente agride os donos, porém ele não obedece. Ele se faz de louco. Se você, conforme o número de seguidores, por isso o horário das lives. Ah, Mirella, obrigada. Então, hoje eu tô tentando bater 5.000. Quando eu entrei pra fazer a live, faltavam 60 seguidores. Se vocês puderem me ajudar compartilhando o meu perfil com os amigos de vocês, se cada um mandar para um, já ajuda bastante, né? A gente já tem 40 pessoas aqui, já vão ser mais de 80 seguidores, eu vou conseguir bater os 5.000. Então, assim, nesse estágio, nesse terceiro estágio do cão interesseiro, é aquele cão que ele se faz de louco.
Ele não atende o nome dele, parece que ele não entende o nome, e isso é perigoso, tá, gente? Eu tenho lá no vídeo do canal o treino de condicionamento do nome, ele é muito importante. Até me perguntaram aqui o que a gente faz para construir o vínculo. Existem vários processos. A gente trabalha o vínculo através do condicionamento do nome, através do registro do não, porque é importante impor limites. E aí a gente vai usando de oportunidades, usando de erros para conseguir o acerto. Tá certo? A gente se aproveita de alguns erros para conseguir o acerto, positivar o que é certo e o que tá correto, negativar aquilo que tá errado, tá certo? Então a gente não constrói a liderança somente não colocando ou colocando a comida pro cão comer. Infelizmente, não é um gesto nosso, uma atitude nossa que vai mudar esse processo. Então o cão, quando ele tá no estágio interesseiro, ele realmente só obedece quando é interessante para ele, tá certo? Ele não entende que você é líder, ele entende que você está na vida para servi-lo. E aí você vai me perguntar, se você tá lá para servi-lo, por que ele não se comporta como líder? Porque ele não tem temperamento para isso, tá certo? Na natureza, nem todo cão tem temperamento para ser líder. Alguns, mesmo não tendo, vão assumir. E geralmente é onde dá as merdas, porque o cão vai se comportar de forma agressiva, geralmente se comporta de forma agressiva, ele não tem sabedoria para impor a liderança dele e começam a acontecer os distúrbios. Mas tem cão que é mais relax, ele sabe que ele não nasceu para ser líder, ele não quer ocupar o lugar de líder, ele nem entende de verdade o que é ser líder, mas ele entende que você tá ali para servi-lo, tá certo? Então esse é o estágio do cão interesseiro. E o estágio que todo mundo busca, que é o estágio que eu realmente tenho como propósito de vida, porque eu tenho um objetivo e eu entendo que os cães têm uma função, desde que o mundo é mundo, que são serem cães de trabalho. Nem que hoje em dia a função de trabalho seja a companhia. E no momento que você traz um animal para sua casa, o propósito principal sempre é levar harmonia, somar um membro a mais, né? Desde que a gente respeite a natureza canina. Sempre falo isso, gente. Quem quer um filho humano, então adote uma criança. Pegar um cão para tentar transformá-lo em criança, na verdade você só vai estar oferecendo elementos humanos para um cão que tem instinto canino, um animal que tem instinto canino, e ele não vai conseguir resolver. E daí realmente começam a aparecer os distúrbios. Não tem a ver com amor, gente, tem a ver com não respeitar a natureza. Eu sempre digo que não tem como você amar algo que você não respeite, que você não entenda, que você não conheça. Então, a gente só tem como dizer de verdade que amamos algo que a gente respeita a natureza daquilo. E a graça do cão é exatamente ser cão, certo? O conviver com pessoas já é às vezes frustrante demais para nós. Cães têm elementos e coisas que só um animal vai ter, que só um cão vai ter. Essa é a graça de conviver com um cachorro. Porém, quando a gente traz um cão para dentro da nossa família, é para somar, para trazer harmonia. E quando a coisa começa a funcionar com distúrbio, realmente começa a desarmonizar. As pessoas têm muito problema nessa relação, porque os cães hoje ocupam realmente um lugar de membro da família, é um membro da família, eu não sou contra isso também. Aqui em casa eu chamo todos os meus cachorros de filho, porém a líder sou eu, tá certo? E quando esse processo de liderança tá bem estabelecido, o cão entende que ele é liderado e que ele tem um líder, eu vou dizer uma frase pra vocês que eu amo. É muito mais fácil ser liderado do que ser líder, gente. Quando o cachorro descobre isso, ele percebe o prazer de ser cachorro, porque todo cão nasceu para trabalhar em conjunto com o homem. Ele gosta disso, ele gosta de ter uma função, ele gosta de ter uma finalidade. E quando ele entende que ele acertou, quando ele entende que ele tá em trabalho com uma equipe, cara, que ele tem uma equipe, que ele faz parte de algo, o nível de estresse desse animal diminui brutalmente. Então tem cães que vivem numa situação de estresse porque eles são obrigados a tomarem decisões o tempo inteiro relacionadas à própria sobrevivência. Então não ter líder é o mesmo do que ser um barco à deriva, estar preocupado o tempo inteiro com a própria sobrevivência. E quando você tem alguém que te lidere, é aquela tal história, relaxa. Tô relaxado, tô relax. Eu sei que tem alguém que vai cuidar de mim. E cuidar, gente, é aquilo que eu falei, não está relacionado com exageros de limites, de liberdades, de dar tudo ao cão sem que ele mereça, de recompensar comportamentos negativos. Tá relacionado à sobrevivência. O entendimento do vínculo, da relação de confiança, da relação de segurança, de se sentir parte de algo. Então, ser líder, antes de mais nada, é um processo que a gente constrói através do respeito, da admiração e da confiança. O nome que eu dou para isso é vínculo,
Tá certo? A gente cria vínculo. Se carinho fosse algo tão importante para cão como as pessoas pensam, e eu não estou falando de não dar carinho, eu estou falando de dar carinho em momentos que o cão se comporta negativamente. Aí você está usando isso como um estímulo positivo a um comportamento negativo. Se carinho fosse tão importante, não existiria o terceiro estágio do cão interesseiro. Aquele cão que entende que você está na vida dele só para servi-lo, aquele cão que entende que você está ali só pra dar comida pra ele, fazer todas as vontades dele, dar carinho pra ele. E quando esse cão troca de família, por exemplo, é muito comum pessoas doarem esse tipo de cão por algum problema que aconteceu na vida e ele nem se toca. Você sai pra viajar, com perdão da palavra, ele caga pra você, ele não tá nem aí pra você. Se você vai, se você deixa de ir, uma outra pessoa substitui o seu lugar tranquilamente. Então vocês entenderam que processo de liderança não está relacionado a você ofertar demais, você ofertar respeito, você ofertar confiança, você ofertar direcionamento. E um cão, quando ele tem líder, ele sempre se baseia no parâmetro do líder para entender o que é ou não uma ameaça para ele. Cães que têm líder não desenvolvem processos de estresse, não desenvolvem distúrbios de ansiedade. São cães que não têm medo de fogos, não têm medo de barulhos, não têm medo de nada. Porque o parâmetro dele é o líder. E ele olha pro líder e entende, tá tudo bem com ele, tá tudo bem comigo. Então, assim, ter um líder é o mesmo que você ter tranquilidade na vida. Então, se imagine você tendo que tomar milhões de decisões todos os dias. Muitas pessoas levam muito para o lado sentimental. E a gente não tá falando de não ter sentimento. A gente tá falando de ter sentimento e usar isso como uma recompensa. Eu sou contra recompensar cão com comida e com petisco. A recompensa do cão tem que ser o acerto. Pensem que vocês estão trabalhando numa empresa e o chefe de vocês vê um trabalho bacana e vem para você e fala assim, cara, que incrível isso, meu. Você é genial. Eu adorei a sua forma de trabalhar. É isso daí, você vai longe. Você quer isso ou você quer ganhar um biscoito? Um pacote de biscoito, de bolacha. O que você prefere? Entender que você está trabalhando com alguém que conhece a sua essência, que reconhece o que você fez, que entende a sua determinação, que entende o seu foco, que respeita e valoriza isso, é tudo que você quer. É a direção do líder, é o cara que está te mostrando o caminho. Cara, é por aqui. Continua. Você vai longe. É isso que você quer. Porque quando você não tem uma direção na vida, só quem precisou tomar uma decisão e não sabe para que caminho seguir, sabe o quanto isso é estressante. Não ter líder é isso, gente. Então não confundam carinho, oferta de comida, oferta de conforto ao cão com falta de sentimento. Porque quando a gente tem sentimento real, a gente entende a essência. A gente conhece, a gente respeita a essência e entende a necessidade daquele cão. Ter um líder é crucial para a sobrevivência de qualquer cão. Ter um líder. E este líder tem que ser aquele cara assertivo que construa o vínculo através da confiança, do respeito e da amizade. Tá certo? Quanto tempo de live, gente? Que horas são? Se for acabar... Pode ter mais de um líder em casa? Processo de liderança é só um. O que pode ter é quando o cão realmente não tem o temperamento instintivo de ser o líder, ele aceitar receber ordem de mais pessoas. E isso também acontece muito no estágio do cão interesseiro, tá certo? Mas no cão que estabelece muito bem uma liderança, em cães que não têm o temperamento de dominância, é muito comum o dono, o homem da casa e a mulher da casa dar ordem e ele obedecer. Porém, você percebe que ele segue particularmente uma pessoa, tá certo? O líder, vou dar uma dica pra vocês. Como é que a gente identifica o líder? O líder é aquele cara que ele é seguido, tá certo? Se você é o líder do seu cão, você vai perceber que você pode andar com ele sem guia. Ele vai seguir você cegamente. Isso é construir liderança. O cachorro é focado em você. Ele anda olhando pra você. Você é o parâmetro dele, você é a base. Então, obedecer, ele pode obedecer até mais do que uma pessoa. E tem raças que são muito assim. O Golden Retriever, por exemplo, eles vão viver em família e vão atender todo mundo. Porém, seguir, ele segue só um. Tá certo? Liderança é estabelecida só por um. 21h53, 21h50. Temos 10 minutos para perguntas, então. Perguntas relacionadas lá no meu canal do YouTube. Vai lá.
vai me contratar. Eu tô disponível. Um dos meus serviços é a consulta avulsa e a consultoria, tá bom? Tô com a agenda aberta para consultoria de cães de distúrbio e tô com a agenda aberta para consultoria baby também. Quem quiser aproveita porque eu tenho um número limitado de vaga. Não esqueçam de divulgar, ajudar, né? Quem quiser, obviamente, divulgar o meu perfil, cada um mandando o meu perfil para um amigo me seguindo. Eu acho que eu ainda bato antes da meia-noite os 5.000 seguidores. Um beijo grande no coração de cada um.